Se você acompanha Jujutsu Kaisen, já sabe que a batalha entre Gojo Satoru e Sukuna foi um dos confrontos mais aguardados da série e uma das melhores lutas de todos os shonens. Mas uma pergunta que nunca sai da cabeça dos fãs e nem da minha: por que Sukuna não usou todo seu poder contra Gojo? Será que ele estava apenas se divertindo, poupando energia para o seu corpo para as próximas lutas que viriam a seguir? Houve algum motivo impedindo que ele lutasse com todo o seu poder total? No vídeo de hoje, nós vamos discutir sobre isso e descobrir qual o verdadeiro motivo do Sukuna não ter lutado a sério contra o Gojo. Fuga. Salve meus queridos, aqui é o Gustavo e sejam bem-vindos ao canal Colisão Pop. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Se você é inscrito, deixa aquele like para ajudar nosso canal, sempre que estamos aí trazendo vídeo de Jujutsu. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Antes de explicar para vocês por que o Sukuna estava se segurando contra o Gojo ou não, eu gostaria de explicar para vocês um pouco dos poderes do Sukuna que ele usou na luta contra o Gojo. Vamos começar falando primeiro das habilidades que nós vemos ao decorrer do anime, que ele usa de uma maneira mais comum, que no caso as técnicas do santuário, que são o desmantelar e o destrinchar. Basicamente, um é um corte que se adapta à energia amaldiçoada do alvo que ele dispara para poder cortar ela. O outro, ele basicamente corta coisas físicas, coisas que não possuem energia amaldiçoada, como objetos ou até a Maki. Como ela não possui energia amaldiçoada, ele serve para conseguir cortar ela. Temos também a técnica reversa, que todos vocês já estão cansados de saber, que basicamente ela cura o usuário que usa ela. Temos também a expansão de domínio do Sukuna, que é no caso essa técnica mais poderosa, que ele expande uma área de 200 metros, graças a votos, e dentro desses 200 metros ele consegue cortar tudo e qualquer coisa necessários usando o destrinchar e o desmantelar. Além de ser uma das duas únicas expansões de domínio abertas na obra, e isso transforma ela numa da expansão, se não a mais poderosa, a segunda mais forte em toda a obra inteira. Deixando um pouquinho de lado as técnicas e os poderes de Sukuna, vamos falar um pouquinho do seu intelecto, que querendo ou não, o Sukuna ele deve ser top 3 ou mais inteligente de toda a obra, talvez atrás só do Gojo, do Kenjaku, mas é por causa do seu intelecto gigantesco que ele conseguiu achar uma maneira de acabar com o Gojo durante a sua luta, que querendo ou não, como ele tinha uma grande desvantagem devido aos poderes do Gojo, a invulnerabilidade dele, a reversão de feitiço, o vazio roxo, tudo isso que o Gojo tem como só a expansão de domínio mais mortal talvez da obra, tirando a dele, ele conseguiu, graças ao seu grande intelecto, sobrepujar o Gojo e vencer dele nessa luta épica. Devido à sua grande inteligência, ele conseguiu tirar uma das maiores vantagens que o Gojo tinha sobre ele nessa luta, que no caso seria a forma do Gojo reestruturar o cérebro dele para recuperar sua liberação e sua energia amaldiçoada no meio da luta. Apenas vendo o Gojo fazer isso apenas uma vez durante toda a luta e toda a obra, ele conseguiu aprender rapidamente como o Gojo fazia isso, tirando completamente a vantagem que o Gojo possuía contra ele nesse momento da luta. A gente não pode esquecer também que foi o Gojo que criou essa técnica, devido a quando o feiticeiro ele usa sua expansão de domínio por um tempo indeterminado, ele vai perder sua técnica inata. Com essa técnica de reestruturar o cérebro, o Gojo ele pode instantaneamente poder usar sua expansão de domínio novamente e sua técnica inata. E o Sukuna, vendo apenas uma vez, sendo utilizado apenas uma vez, supondo que o Gojo teria feito, ele já conseguiu aprender e executar com maestria a técnica de reestruturação de cérebro, mostrando o quão inteligente e o quão quebrado esse personagem é na obra. A gente também não pode esquecer a técnica crucial que fez o Sukuna ter a vantagem nessa luta, que foram as 10 sombras. Graças às 10 sombras, o Mahoraga conseguiu ensinar o Sukuna o corte que corta o mundo, que possibilitou o Sukuna trespassar o Mugen usando o corte dele. Mas agora você me pergunta: por que o Sukuna, usando todos esses poderes e todo o seu intelecto, por que ele ainda estava se segurando? Não faz sentido nenhum. Por que ele não usou a técnica mais poderosa dele durante toda a sua luta? E agora eu vou explicar pra vocês por que o Sukuna não usou essa técnica mais forte, a flecha, também conhecida como fuga ou fornalha. Caso vocês não lembrem, o Sukuna ele tinha usado essa técnica posteriormente na obra 2 vezes apenas. Uma foi contra o Jogo, que era a maldição do fogo, que foi um feito inacreditável, por causa que em teoria é pra ele ser imune a fogo, e mesmo assim o Sukuna conseguiu vencer o Jogo com uma técnica de fogo. E a outra foi contra o Mahoraga, que com apenas um golpe ele conseguiu desintegrar completamente o Mahoraga, que era conhecido por ter o seu poder de adaptação e ser invulnerável a basicamente qualquer ataque, a não ser que mate ele com um golpe só. A fornalha em si é uma técnica muito poderosa, porém no capítulo 259 do mangá foi explicado pra gente o motivo do Sukuna não ter usado a flecha contra o Gojo. O único jeito do Sukuna poder usar a fornalha é quando o Sukuna ele usa seu desmantelar e seu destrinchar. Porém a fornalha em si não é uma técnica muito boa de ser usada num contra um, devido à sua velocidade muito baixa e sua área de efeito que é limitada. Porém o Sukuna, pensando à frente do seu tempo, ele decidiu fazer um pacto. Usando esse pacto, ele reduziria a sua área de efeito para poder ser usada apenas em um alvo, quando o Sukuna estivesse lutando um contra um, e jamais podendo usar a técnica dele contra vários alvos ao mesmo tempo. Impondo esse pacto, ele fez com que a fornalha pudesse ser usada em vários alvos quando ele usasse a expansão de domínio. A expansão de domínio do Sukuna, após destruir tudo que tem na sua frente usando seus cortes, ela consegue usar todos os seus skills de destruição como se fosse um combustível para a flecha em si. Vamos pensar que a flecha é uma dinamite e quando você arremessa ela faz uma explosão. Porém não é uma explosão tão grande assim. Já
se toda a sala estiver cheia de pólvora e você tacar dinamite, você vai ter uma nuke praticamente. Após impor essas condições por meio de voto, o Sukuna ele conseguiu criar sua técnica mais poderosa e mais mortal. Além de transformar tudo aquilo que foi destruído pelos cortes em combustível para flecha, temporariamente o Sukuna ele conseguia mudar as condições da barreira para exigir a entrada e a saída de seres não vivos, assim transformando o Santuário Malevolente numa caixa de abate. E apenas esse tópico em si já responde a pergunta de por que o Sukuna não conseguiu usar a flecha contra o Gojo. Não foi porque ele quis ou porque ele estava se contendo, foi basicamente por causa que na luta contra o Gojo, ele teve que alterar várias e várias vezes as configurações de barreira, para reduzir todo o raio de alcance do Santuário Malevolente em um ponto só, para ele poder quebrar a expansão de domínio do Gojo que havia sido revestida, por conta do Gojo ele ter transformado a expansão dele numa pequena esfera para poder tancar o Santuário Malevolente. Nessa de ficar alterando o tamanho da barreira e as condições em volta dela para poder quebrar a barreira do Gojo e se sobressair na luta, o Sukuna ele perdeu o efeito do Fuga. Ele não conseguia manter um combustível grande para a flecha, e caso ele tentasse usar nessa pequena área de efeito que ele tinha feito para o Santuário Malevolente destruir o vazio imensurável, ele não ia ter combustível suficiente para acertar o Gojo nem causar nenhum dano significativo no personagem. Sem falar em si que a técnica do Sukuna de fogo é a técnica de fogo mais lenta de toda a obra. O único jeito que o Sukuna conseguiu usar essa técnica de forma efetiva foi devido aos pactos contra a expansão de domínio. Caso o Sukuna tivesse tentado usar o Fuga nessas condições contra o Gojo provavelmente iria desviar e ia dar uma surra no Sukuna, por causa que ele ia ficar impossibilitado de se mexer enquanto ele carregava a flecha. A área não ia ser grande o suficiente, ele não ia conseguir causar dano suficiente no Gojo, e o Gojo iria passar tranquilamente da flecha e conseguir acertar o Sukuna. Sem falar que a própria flecha provavelmente não passaria nem do Mugen. O tempo que o Sukuna iria gastar para se concentrar para fazer a flecha seria tempo mais do que o suficiente para o Gojo poder usar sua expansão de domínio para acertar o Sukuna com vazio imensurável, causando assim a derrota do Sukuna em meio a essa luta. Além disso tudo, tem a questão do corpo perfeito do Sukuna. Claro, ele ia ter 4 braços, ele ia poder lutar contra o Gojo de uma maneira física melhor, ele ia poder fazer selos de mão, transformando suas técnicas mais poderosas, e ainda por cima ia poder entoar cânticos para fortalecer sua técnica amaldiçoada. Porém, pensando de uma maneira como o Sukuna, eu consigo até entender porque ele decidiu não fazer isso. Querendo ou não, o Mahoraga ele era a melhor opção de qualquer jeito, porque indo pra cima do Gojo no combate corpo a corpo, ele não se garantia completamente, se eu for pensar como Sukuna. Ele podia até ter 4 braços e um corpo mais forte, porém, o Gojo, ele é um personagem fisicamente mais forte da obra, não por conta de músculos ou por causa de liberação, por causa que o Gojo, quando ele acerta um soco, ele não bate apenas com energia amaldiçoada, ele usa o ilimitado e o azul no braço dele para ele poder dar um soco mais forte. A gente vê o resultado disso quando o Gojo ele acertou um pouco sem no Sukuna. Não é normal de jeito nenhum o Sukuna ser deitado com um soco e desmaiar por um breve momento. Claro que não é a situação do Gojo, mas mesmo assim, a Maki, que é conhecida como o personagem mais forte fisicamente da obra, devido à sua atenção celestial, não conseguiu causar nem metade dos danos que o Gojo conseguiu causar no Sukuna com apenas um soco. Claro que foi o Kokusen, mas mesmo assim não é uma coisa tão significativa para poder deitar o Sukuna com um soco só. Um exemplo mais perfeito ainda, a gente pode pegar o nosso sábio Nanami, que falou uma vez pro Itadori que a gente não pode definir o normal como Gojo, a gente não pode pensar normalmente contra o Gojo, por isso que o Sukuna é tão incrível, por causa que ele teve que sair da caixinha dele, da zona de conforto, para ele poder pensar num plano todo malevolente, para ele poder, entendeu? Malevolente, para ele poder pegar o Gojo de porrada, entendeu? O Sukuna pensou calculadamente, perfeitamente nessa luta para ele poder vencer do Gojo. Caso vocês ainda não tenham acreditado no que eu falei para vocês, eu quero trazer para vocês uma entrevista que o Gege trouxe pra gente uns poucos dias atrás. Nessa entrevista o Gege falou que o Mahoraga foi planejado há muito tempo atrás, antes mesmo até da história de Jujutsu ter tomado um rumo perfeito, que no caso foi na época lá que o Megumi era protagonista ainda, ou até antes que o Sukuna nem tinha sido criado. Lá quando o Gojo foi criado, o Gege deve ter pensado, caramba, eu acho que eu fiz merda, porque não tem como eu matar esse cara. Eu dei um escudo invulnerável pra ele e eu transformei ele no personagem mais forte da obra. Como será que eu posso matar esse cara, já que eu odeio? Foi aí que Gege pensou, e se eu fizesse um ser que ele consegue se adaptar a qualquer coisa e a qualquer fato? Neste momento ele pensou na técnica das 10 sombras, e neste momento ele pensou no Mahoraga, olha que maravilha. Ele criou um personagem que consegue se adaptar a qualquer coisa e a qualquer fato. Olha que maravilha, ele tinha um personagem perfeito pra matar o Gojo, mas agora como é que ele poderia executar essa malevolência dele pra matar o Gojo? Foi aí que veio o Sukuna. O Sukuna era o vilão principal, porém ele não tinha os meios pra poder matar o Gojo no momento. Foi aí que ele pensou, eu acho que eu vou dar uma Mahoraga pra ele, vai ser bom, vai ser meu maior vigarice. E dito e feito, ele fez, ele deu o personagem mais escroto, a técnica mais escrota. E assim ele deu uma surra no Gojo. Meu pobre Gojozinho, ele merecia tanto e ganhou tão pouco. E caso você queira saber mais sobre essa entrevista, fica atento pro próximo vídeo que vai sair nesse canal, que meu irmão vai explicar sobre os 3 clãs e vai se aprofundar mais nessa entrevista. Enfim, isso é tudo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa seu comentário que nos ajuda sempre e tchau!